Revista CBN, com Olga Bongiovanni. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está se ligando agora, 10 horas e 18 minutos. É hora da gente ficar junto. Sábado, dia de Revista CBN até o meio-dia, com assuntos muito interessantes para a gente conversar com você. Graça Reis, bom dia. Nete Tavares. E vocês, por favor, digam de onde vocês são, né? Que aí fica mais fácil para eu mandar o meu bom dia para todo mundo. Mas compartilha a live, traga mais gente, porque o assunto é muito interessante. Eu recebo agora no programa o Dr. Maurício Valente, que é terapeuta, criador da reprogramação biológica. E ele, além de ser criador da reprogramação biológica, ele é mestre também em bioengenharia, fisioterapeuta. Há mais de 25 anos ele vem impactando a vida com estudos inovadores, com ferramentas terapêuticas de sucesso e resultados transformadores, com uma trajetória bem-sucedida. Já tem no seu currículo aí o benefício a mais de 500 mil pessoas. Muito obrigada, doutor Maurício Valente, por ter tirado um tempinho e vir aqui falar com a gente. O prazer é meu, Olga. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. Tá bem, tô feliz. Menino, depressão infantil, ansiedade infantil, você trata também do adulto, sim, lógico. Perfeito. E quando eu estava vindo para a rádio agora, estava conversando com o meu amigo Jorge, a gente nunca viveu um tempo tão difícil, né? Triste, depressivo, com medo, e o adulto. E as crianças parece que estão indo no mesmo ritmo, né? Mesmo ritmo, Olga. Por quê? Porque o que rege o controle emocional de uma criança e também de um adulto, hoje a gente vai falar mais do infantil, é o sistema autônomo. Né? Nós temos dois tipos de sistema nervoso. O voluntário, que é o sistema que eu pego as coisas, eu chuto uma bola, eu ergo meus braços, eu dou um salto. Só que esse sistema, ele não é o mais importante do corpo. O mais importante é o sistema autonômico. E esse sistema é controlado muito pela nossa mente subconsciente. Então, essa é a questão hoje que a gente vai abordar aqui, que vocês vão entender o comportamento das crianças através da mente subconsciente, que comanda o nosso sistema autonômico, que é o sistema do coração, do pulmão, do intestino, das emoções. E por isso que nós estamos vivendo, concordo com você, uma era bem assim, desafiadora. E eu também, se tivermos oportunidade, quero colocar... Por favor, você pode falando já. O que é esse sistema autonômico? Perfeito. O sistema autônomo ele é dividido... Autônomo ou autonômico? Os dois. E também chamado de neurovegetativo. É a mesma coisa. Esse sistema controla todas as nossas emoções e tudo aquilo... Por exemplo, Olga, você nunca viu ninguém se matar mandando o coração parar. Nunca teve um suicídio dessa forma. Certo. Certo? Por quê? Quem comanda o nosso coração é o sistema autônomo, não é a nossa vontade. E, tecnicamente, o que acontece? A criança, o lobo esquerdo, né, nós temos dois lobos cerebrais, dois hemisférios, vamos melhor falar. Dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito. O esquerdo é o da racionalidade, é o da maturidade, é onde a gente consegue lidar com os desafios, da malícia. E o direito é o lúdico, é o hemisfério que a criança usa muito, ela usa muito mais, que é das emoções, que é do amor, que é o da liberdade. Então, uma criança, ela só vai começar a ter uma ação do hemisfério esquerdo efetiva a partir dos 13 anos de idade. Então, normalmente a gente diz assim, quem tem que ser o hemisfério esquerdo da criança? São os pais. Então, quando uma criança chega em casa mais triste, por exemplo, um exemplo simples, aí você investiga e descobre que ela sofreu um bullying na escola. Chamaram ela de gorda na escola. Ela não tem maturidade para lidar com este evento. Então aí cabe um pai e uma mãe, nesse momento, trabalhar o hemisfério esquerdo dela, explicar o que é isso, o que é o aumento de peso, por que uma outra criança acabou fazendo isso, para que ela amenize esse impacto sobre a vida dela. Porque o que é o trauma? Trauma é uma criança que... Por que tem depressão? Por que tem ansiedade? A criança ela não sabe lidar com o problema. O trauma só acontece, inclusive, nos adultos, quando a gente chega no momento da vida em que eu não consigo mais lidar com aquilo que eu estou vivendo. Você fala da criança porque ela não tem ainda discernimento para isso. Enfim, não está preparada para isso. Perfeitamente. Tá. 2 pontos. Eu preciso, como pai e mãe, estar atento a esse filho. Isso. Aí é que está. Aí vem uma crítica construtiva. Assim, a gente acolhe todo mundo. Quem conhece meus conteúdos sabe que eu sou o maior defensor de pai e mãe. Mas assim, pai e mãe também têm as dores.
Pai e mãe também foi criança, então sofreu pra caramba. Mas o que a gente vê hoje são pais e mães muito traumatizados que não buscaram ajuda para se melhorar e automaticamente não conseguem dar para a criança. Quer dizer, vieram com problemas, continuam com problemas Isso. e não. Quer dizer, com isso tudo que esse filho está passando também, e essa demonstração de ansiedade, de medo, o bullying, por exemplo, que você citou, foi bem, bem bom esse exemplo. Junta tudo isso, fica muito complicado Muito para esse complicado, pai. porque Sem ajuda psicológica, sem ajuda de um profissional, fica difícil. fica difícil. E hoje a nossa conscientização tá tudo bem, pai e mãe, vamos acolher vocês também são humanos, mas vamos procurar ajuda. Vamos se autodesenvolver. Porque se você tem filho, você vai precisar estar atento ao teu filho, porque ele não tem maturidade, isso é neurológico. A criança não faz isso por maldade, ela não tem a maturidade, é só 13. É de 13 para cima que a criança começa a desenvolver mais o esquerdo. Aí ela tem um pouco mais de estrutura para lidar com situações, adversidades que chegam na vida dela. Agora, eu como pai, eu sou pai de 3, Olga. Então, assim, a gente tem que estar muito atento para estar observando o comportamento dos filhos, para chamar, falar, filho, o que aconteceu? Ah, nada, pai, fiquei triste na escola. Tá, conta pro papai, o papai pode te ajudar. Aconteceu isso, agora a gente tem que estar atento. Porque se a gente, como pais, não tivermos atento, a criança ela não tem estrutura para lidar com aquela situação que chegou e isso vai gerar marcas nela o resto da vida. Quando você fala em estrutura, nós temos famílias totalmente desestruturadas também, né? Olga. Temos um problema super sério com esse aparelhinho, né? Que entrou na vida das pessoas, que ninguém mais se olha na cara. Isso Ninguém mesmo. mais, pai e filho, ninguém mais olha no olho para ter uma conversa. Pai, eu quero falar um negócio para você, só um minutinho, já falo contigo, só um pouquinho aí. Isso Não mesmo. é assim? Isso mesmo. Aí você tem separações dentro do mesmo lar. Você tem um lar, mas você não tem conexão. Porque os pais também estão tudo arrebentado. Tá. Todo mundo sem tempo, correndo, trabalhando muito. Sobrevivendo. Para sustentar essa estrutura familiar, né? Para poder Isso. pagar a conta no final do mês, né? Então trabalha muito. Eu não sei qual vai ser o nosso futuro, viu, doutor Valente? Não sei. Sabe, Olga, na minha vida também, eu tô com 50 anos, né? Tá jovem, o menino. Tô jovem ainda. Mas eu já fui mais jovem. E quando mais jovem, eu também tive as minhas dificuldades. E eu só comecei a dar saltos incríveis na minha vida quando eu descobri que eu não estava sozinho. Porque durante muito tempo, a gente acha que a gente consegue resolver tudo sozinho. Isso não é propaganda de terapia, isso é uma realidade. Eu concordo com você. Tá? A gente não é A gente poderoso não a tá só. esse ponto, não. Não é De eu vou poderoso. fazer, vou resolver. Deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo. Não, a gente precisa de ajuda. E aí o buraco vai ficando cada vez mais fundo, certo? Aí você tem filhos. Aí os seus filhos precisam dessa sua atenção que você não tem. Mas você também é humano. A única deficiência que eu vejo em pai e a mãe não são nas falhas. São em não procurar uma ajuda e não se dedicar e falar, cara, eu preciso me autoconhecer, eu preciso, porque eu tenho filho, isso é uma responsabilidade muito grande, eu preciso dar esse apoio, porque essa criança, ela vai passar por situações difíceis, ela vai passar por adversidades, e a diferença, Olga, se cria um trauma ou não, essa é a diferença. Maurício, o que é um trauma? Um trauma é um evento em que meu sistema autônomo já não consegue mais encontrar saída. Então a diferença se é um trauma ou não é o ressignificado rápido quando eu detecto aquele problema. Então, pai, o menino me falou lá que eu sou burro. Tá, filho, mas vamos entender. Quem é esse menino? Esse menino, pai, é o fulano de tal. E o fulano de tal? Filho, então, eu conheço a família dele. Você sabia que esse menino também tem problemas na família? Esse menino também tem traumas, esse menino não é legal. Eu conheço, o pai dele passa por isso, a mãe dele passa por isso. Então ele não falou isso por mal. Ele não falou isso por mal. Ele falou isso para você, talvez numa dor dele, não é contra você. Você consegue entender que nem tudo que te fala? Então, um exemplo rápido, Olga, só para entender o que é um diálogo, da criança falar, puxa vida, meu filho, esses tempos atrás, estava muito triste. Aí ele estava, pai, a vida, sei lá, parece que eu tô triste. Eu falei, então, mas como que você estava ontem? Aí ele falou assim, eu estava super feliz, pai. Nossa, eu estava rindo com os amigos. Eu falei, então, filho, tem dias ruins e tem dias bons. Então hoje apenas acolha o seu dia, porque amanhã pode ser maravilhoso. Não existe a noite e o dia, filho. Quem é bom e quem é ruim? A noite precisa do dia e vice-versa. Então nós vamos ter dias, o papai é terapeuta, eu tinha dias maravilhosos, mas eu sei que quando eu não estou muito bem, vai passar. Então isso é você estar atento
Não que eu sou perfeito não, Olga, mas é só um exemplo, tá? Que eu lembrei agora. Para a gente ressignificar e conversar, porque nós vamos ter menos ansiedade, porque a ansiedade é uma criança com medo, e principalmente medo do futuro. Sabe aquele pai que já chega mal em casa, brigando com a mãe, tem brigas, a criança já tem medo antecipativo de como que o pai vai chegar. Um exemplo muito clássico de consultório, tá? E a depressão é quem está preso ao passado. Quem depressivos são pessoas muito presos a traumas mal resolvidos de passado. Aquilo que eu lhe falei, a pessoa não consegue mais, o sistema autonômico fala, cara, eu não tenho saída. Existe uma tríade, Olga, que eu chamo de tríade da morte, tá? Que é assim, que pode inclusive levar à morte. Medo impotente, uma pessoa que passa medo e não consegue, não tem saída, não vê saída. Sensação de desproteção e solidão, abandono. Quando essa tríade junta, seja numa criança ou num adulto, é extremamente sério. Pode levar a depressões profundas ou até um desligamento. Precisamos estar bem atentos a tudo. É isso E a aí. conversa já continua com o Dr. Maurício Valente, terapeuta. Estamos falando sobre a depressão infantil, ansiedade, filhos. E você aqui comigo, compartilha a live, traz mais gente. Diga de onde você está falando conosco. E o intervalo agora, né? O CBN, o repórter CBN, né? E a gente já volta na sequência. Revista CBN, com Olga Bongiovanni. Dez horas 37 minutos, voltando com o nosso Revista CBN, hoje sábado, dia 8 de outubro de 2022. Que bom estar aqui com você hoje, recebendo o terapeuta Ansiedade e Depressão Infantil, falando com o Dr. Maurício Valente, um assunto muito interessante, mas que também a gente adulto não pode ficar, né? Tá tudo interligado, tudo interligado. Mandando um bom dia para o Arnaldo Filho, que é de São Paulo, e fala assim, o programa está ótimo e este tema é muito importante. Sempre importante, né, Arnaldo? Obrigada aí pela audiência. E agora o bom dia vai para longe, meu querido amigo Ademir França. Ele também é lá... ele é lá da Paraíba, nordestino. Hoje é dia dos nordestinos, né, meu amigo? Um beijo pra você. E olha que danado, ele fala assim, ó, de cara pra praia, ele fala, aqui 29 graus. Uma beleza, né? João Pessoa, coisa linda, né, Ademir? Um beijo pra você e pra Nancy também. Quando a pessoa fala assim, a gente fica até com inveja, né? Inveja branca. Bom, aconteceu um episódio aqui que a Franciele estava nos relatando agora, e até você falou, doutor Maurício, que a nossa saúde mental nunca esteve Tão em alta, tão né? em alta e tão necessária de ser discutida, né? Perfeitamente. E a saúde mental, ela está diretamente relacionada ao autoconhecimento, né? Então, assim, eu sempre bato isso nos meus conteúdos. Às vezes a gente sabe muito sobre a minha profissão específica, né? O engenheiro, o advogado, a arquiteta, mas a gente tem sabido muito pouco sobre a nós mesmos, o que a gente chama de espiritualidade, né? A espiritualidade não é a parte de espírito. Espiritualidade eu chamo, é a definição que eu uso, é a capacidade que eu tenho de olhar para dentro. De olhar para dentro de mim, me autoconhecer, né? Entender as minhas sombras. E dói, né, Olga? Você tem que olhar para uma sombra tua para entender por que você adulto tem um comportamento X. Dói pra caramba. Então você vai ter que olhar para isso, pedir ajuda, sempre lembrando que o benefício vai chegar no teu filho. Olha, olhar para a própria ferida e fazer sangrar tudo que tem que sangrar e depois começar a cura a si próprio não é fácil. Vou chamar para ficar com a gente agora, a partir de agora até às 11, a nossa querida Vanessa Stenzil, da nossa CBN Vale do Iguaçu. Estamos agora chegando também em Santa Catarina. Bom dia, Vanessa, tudo bem por aí? Olá, bom dia, Olga. Bom dia, Fran. Bom dia ao seu convidado. Bom dia Bom a dia. todos que estão acompanhando aqui a programação. Um tema interessantíssimo. Muitas pessoas de ouvidos aqui na programação, Olga. Pode fazer a sua colocação, a sua pergunta. Já temos a colocação. Nós já recebemos a participação da comunidade. A pergunta vai ao nosso convidado. Satisfação em tê-lo aqui na região de União da Vitória. Satisfação é Como minha. é que, obrigada. Como é que nós podemos diferenciar a depressão dos transtornos de hiperatividade e atenção de uma criança? É possível que a gente confunda os sintomas?
Não, eu acho pouco provável, porque a hiperatividade é uma criança muito fácil de você detectar, porque ela tem comportamentos de realmente não parar quieto, né? Ela não consegue se concentrar em nada, ela não para no sofá assistindo um desenho. A professora da escola já vai ter queixas também falando que ela não consegue parar, ela conversa demais, ela não consegue ficar sentada. Já o processo depressivo já é uma criança desanimada mesmo, né? É uma criança que tende a ficar quieta num canto, ela entra no quarto dela, claro que depende da idade. É uma criança que já não quer mais o convívio social, vamos dar uma saidinha, né? E ela não participa. Então, para mim, são duas coisas assim, a não ser que ela tiver as duas, pode acontecer. Pode acontecer. Mas, tecnicamente, uma criança hiperativa, ela está na mania, a gente fala. E a criança depressiva, ela está no processo de depressão. Então, eles são coisas diferentes. Agora, tem alguns tipos de conflitos, só para concluir, que a criança pode ficar maníaca depressiva. Esse nome é tão violento que ele foi banido. Hoje não se fala mais maníaco depressivo. Antigamente... É feio mesmo esse Mas- nome, é ruim, né? É ruim, mas você deve lembrar disso, porque Lembro sim. uma pessoa é maníaca depressiva. Então, hoje a gente fala que é uma pessoa bipolar. Então, bipolar veio para trocar essa nomenclatura. Então, a criança bipolar, ela pode ter um contexto maníaco, aí ali ela fica muito agitada, e ela pode ter o contexto depressivo. Então, se essa ouvinte aí que fez essa pergunta, ela reconhece isso no filho, ora ele está quieto, ora ele está para baixo, dias assim horríveis para baixo, no outro dia está eufórico, fazendo, querendo fazer e acontecer. Funciona como num adulto também, o adulto também pode passar por isso. Isso é uma Então, aí pessoa sim, bipolar. essa é uma pessoa bipolar. Outra coisa que a gente observa é que cada vez mais nós estamos entupindo as nossas crianças de responsabilidades, né? Nossa, agora você pegou num ponto. Então vamos lá. Então a criança tem várias atividades além da escola normal e tal, mas aí é cheia de atividades. Onde está o benefício disso e onde está o malefício? Que malefício eu posso estar trazendo para a minha criança? Bom, você pode estar trazendo uma sobrecarga não só de atividade orgânica, de cortisol, de adrenalina, hormonal, como também você pode estar fazendo uma criança ser obrigada a fazer um monte de coisa que ela não quer só por causa que o pai ou a mãe quer. E você falou do celular agora há pouco, isso tem uma coisa muito interessante. As pessoas estão confundindo, tipo, não, minha filha tem 5 atividades porque pelo menos ela fica fora do celular. Então, assim, ó, ela troca o celular É por uma verdade. sobrecarga enorme para o filho, Verdade. desnecessária, quando essa mãe e esse pai deveriam ter autoridade dentro de casa para falar, não, agora você não mexe. Agora não é hora, tal momento é hora, agora não. E não entupir o filho de atividade, né? E outra coisa, Olga, que tem muito grave nesse ponto que você colocou. Muitos pais e muitas mães projetam nas crianças aquilo que eu não consegui. Então a criança, ela vai lá pro judô, ela vai pra ginástica, não é porque ela gosta, é porque ela vê a mãe feliz. E aí é um problema. Quando você cresce para fazer os outros felizes, você vai carregar isso pro resto da sua vida. Aí você é um adulto, por exemplo, que vai ter muita dificuldade de olhar para si. Você vai querer sempre agradar alguém. Sempre agradar. Isso começa lá na infância. Então você já perguntou pro teu filho tem 5, 6 atividades. O que ele realmente quer fazer? Você já negociou com ele? Filho, atividade física é importante. Uma você tem que escolher, talvez 2, mas 5 não. Aí ele faz inglês, matemática, atividade física, espanhol. Aí fala, filho, o que você gosta? Sabemos que língua é importante, mas pera um pouco, né? Negocia com o filho, procura escutar teu filho também. Tem coisas que a gente não negocia. Por exemplo, pai, eu quero usar aquele cigarrinho eletrônico. Não, isso eu não negocio com você. Isso você não vai usar. Agora, fazer uma atividade, filho, você prefere basquete ou voleibol? Isso eu posso negociar com ele. Porque isso ele pode mostrar a parte dele. Porque senão ele vai, não, eu gosto de futebol. Minha vida é futebol. Então, filho, você vai jogar futebol. Eu fui um cara frustrado porque não joguei futebol. Aí esse filho vai jogar futebol, é horrível, mas quando ele me vê na quadra, aí filhão, ele fala, nossa, papai fica feliz. Então eu vou jogar futebol. Então eu vou porque ele jogar fica feliz. futebol porque ele fica Porque feliz. filho também adora ver pai e mãe feliz. Com certeza. Aliás, filho, sistemicamente falando, sempre quer salvar os pais. Tem adultos que têm muito problema no relacionamento, é que não é nosso tema hoje, porque fica tentando salvar os pais. E não dá certo nenhum relacionamento dele. Olga, isso aí direto no consultório. Que coisa, hein? Vanessa, que mais aí? Cadê Vanessa? Sumiu.
Foi lá catar mais uma pergunta. Aliás, qual a maior queixa hoje, hein, doutor Valente, no consultório? Relacionamento. Relacionamento e filhos. Só que assim, os filhos são consequência. Para você ter uma ideia, ligam para minha secretária. Maurício, eu quero fazer uma consulta com o Maurício para minha filha de 6 anos. A orientação da minha secretária, pai e mãe primeiro com ele. Eu nem vejo a criança. Eu quero que o pai e a mãe estejam lá comigo. Primeiro você fala com os Sempre pais. os adultos. E sempre acolhendo, viu, Olga? Eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes as pessoas... É muito dolorido. Um pai e uma mãe é humano também. Tem todo o direito do mundo de errar, mas precisa reconhecer as falhas e precisa pedir ajuda, entender que não está sozinha, que não está sozinho. Nessa conversa com esse pai e essa mãe, você descobre o porquê que essa criança está com problemas. Toda a dinâmica. Porque a criança, Quer dizer, o problema está com o pai e a mãe. Invariavelmente. Ou é mais ancestral ainda, ou vem de avós, porque isso tem estudos, né, da biologia familiar que mostram isso, mas via de regra, pai e mãe. Essa criança apresenta o quê, por exemplo? Aí problemas de comportamento, problemas de saúde. Sabe aquelas crianças doentinhas, direto, vive com febre, gargantinha, brônquios, sempre com resfriado, criança com problema de comportamento. Um dia minha filha, ela tinha, quantos anos ela tinha? Ela tinha 3 para 4 anos. Ela faz 4 anos, que ela entrou na ginástica com 4 anos, no Marista. E aí chegou lá, ela mordeu uma criança. A professora veio toda sem graça, falou, olha, filha, pai, sua filha mordeu hoje um menino, tal. Botei ela no carro, filha, o que aconteceu? Ah, pai, ele mexeu comigo e eu não consegui, tal, 4 aninhos. Tal, eu levei ela para casa. Falei, tá bom, filha, a gente vai ver isso aí. Cheguei em casa, entrei, me fechei no quarto com a minha esposa. Disse, Sara, quem que a gente está querendo morder? Eu não olhei mais para a criança. Por aí? E aí nós descobrimos quem que a gente Descobriram quem vocês queriam morder? E descobrimos. E aí eu fui para a resolução disso. Eu fui falar com esta pessoa, que foi comigo a coisa. Fui falar com essa pessoa, ela nunca mais mordeu ninguém. Hoje ela está com 10. Você vê que coisa incrível que você está falando pra gente. Mas tudo isso demanda de eu ter tempo. Eu e pai, mãe, eu presença. tenho de ter tempo. Perfeito. Tempo e presença. Tempo de se notar. Aí, Olga. Porque ninguém mais se nota. É isso aí. É o piloto automático. Eu tô com medo. Juro pra você. Às vezes eu me pego com medo da humanidade, juro. Porque é uma loucura. Você sai na rua, o comportamento das pessoas, entende? O telefone, ok, ótimo, nos trouxe tanta coisa boa a tecnologia, mas a gente precisa voltar a se tocar, a sentir o outro, olhar no olho. Eu repito, eu insisto no olhar no outro. Nossa, Olga, eu vou ter que falar rapidinho sobre uma coisa, porque você deu uma tacada aí que é o seguinte. Rapidamente, dentro do sistema autonômico, nós temos uma subdivisão, que é o nervo vago. O nervo vago é o principal nervo autonômico do corpo. Ele é dividido no dorsal e no ventral. Rapidamente, o dorsal responde a ameaças. Os dois são necessários. O dorsal ele é estimulado quando eu sou ameaçado, quando eu estou em perigo, quando eu estou com medo, quando eu estou sozinho. É o vago dorsal, para me proteger. Imagina um alcezinho lá na savana, precisa correr, percebe a presença de um felino, ele estimula o vago dorsal. Aí o vago dorsal estimula o simpático. E aí vai fugir, vai para a mobilidade. Agora, você falou uma coisa aí tão linda que existe o vago ventral. O vago ventral é o vago amoroso, é o vago que nos equilibra. E sabe como é que ele é regulado? Com amor, com toque, com olho, com contato. E a gente está perdendo isso. Hoje as pessoas estão se matando, Olga, por diferenças de opinião. Você já viu isso? Inclusive nós estamos vivendo um período, né, pré-eleitoral. Estamos em plena campanha, né, de segundo turno. Tivemos aí na semana passada a eleição de muitos governadores, deputados federais, estaduais e senadores. Mas temos aí para decidir a presidência da República. E eu fico me perguntando, quem somos nós? Que ponto nós chegamos? A que ponto? Eu tenho saudade, muita saudade, de quando nós sentávamos
várias opiniões diferentes, várias opiniões. Um era Brizola, né? Isso, eu sou do tempo também. Daquela época, né? Daquela Mas época. que bom envelhecer e ter essas histórias para contar. O outro era Lula, o outro era Fernando Henrique, o outro falava mal do Collor, entende? Mas jornalistas, eu lembro, gente tudo sentado, conversando, comendo uma carninha, fazendo um churrasco, e todo mundo falando dos pecados daquele candidato, né? Das coisas boas dele, mas a gente se olhando no olho, sem agressividade, sem gritaria, sabe, sem ofensa. Era tão bom, doutor Maurício. Era Era muito tão bom. A gente não consegue mais fazer isso. Olga, se você lembrar, eu vou te fazer uma pergunta. Todas essas pessoas hoje que você vê, essas pessoas que estão dessa forma, né, no reptiliano, brigando, matando por diferenças de opinião, são todas inteligentes, Olga. Você entende? O problema não está na inteligência, no QI. O problema está no QE. Hoje a maior parte das empresas estão contratando por coeficiente emocional e não intelectual. Verdade. Você falou bem. Aliás, é algo pra gente ficar bem atento com isso que você falou, porque a gente tá assim sempre de vaga, né, Franciele Tchê? Muita vaga. E muita gente dizendo não se adequou. Mas, enfim, a gente tá tendo essa conversa tão boa hoje aqui com o doutor Maurício, e eu aproveito mesmo para, não sou nenhuma conselheira e nem uma terapeuta, nada, mas a gente precisa se desarmar, né? A gente precisa olhar no olho do outro, sim. A gente não pode fugir essa realidade que a gente está vivendo e jogar para debaixo do tapete. Não. A gente tem uma eleição pela frente e olha o nosso comportamento. Antes de criticar o outro, antes de berrar contra o outro, veja o seu comportamento, né? Veja como você está se comportando. Porque nós temos alguns dias ainda e está polarizada a discussão. Só se fala nesse assunto. Tanto é que nós estamos aqui encerrando a sua participação hoje falando sobre isso. Dá um conselho aí, doutor. O conselho que eu dou é um conselho para que você procure ajuda, olhe para o seu interior. Eu não quero fazer terapia. Vá assistir vídeos, vá procurar vídeos desses assuntos, vai ler livro. Não é só terapia, você pode se autoconhecer de outras formas, né? E não adianta você ficar criticando, o Olga colocou muito bem. Você critica o candidato X porque ele é violento. Critica o candidato Y porque ele é ladrão, né? E aí, mas você também às vezes faz isso dentro de casa. Você também é violento com seus filhos ou com a sua mulher. E como é que você fala de alguém? Então, assim, a gente precisa se olhar, mas sempre se acolher como ser humano. Todo mundo, Olga, tem direito de errar. O problema é a gente ficar insistindo. Então, o conselho que eu dou é se autoconhecer, abra pro processo, seja para ajuda de um terapeuta ou quer começar com algum conteúdo online. Hoje tem muita coisa online que favorece, né? A gente mesmo tem canais aí, tem aulas gratuitas aí que a gente oferece. Gratuito, não paga nada para você conhecer isso. E às vezes sair um pouquinho do WhatsApp, desse ódio destilado através desse aparelhinho, é ódio puro. Sai um pouquinho daqui, vai ler um bom livro. Né? Vai ter contato, vai passear num parque com o teu filho, com a tua esposa, vai cultivar isso. Passa uma floricultura ali, compra uma plantinha, vai plantar. Vai olhar no olho. É verdade. Tem estudo que 5 minutinhos olhando no olho libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Não precisa nem falar nada, só olhar no olho. Pronto. Eu não consigo falar com as pessoas sem olhar nos olhos, não consigo. Eu não gosto de gente que não me olha no olho também, viu? Sabia, Murilo? O Murilo visitando a gente hoje, ele que é o nosso repórter da TV Evangelizar. Doutor Valente, muito obrigada por ter vindo, foi uma conversa muito boa. Eu que fico feliz, Olga. Estou à disposição, um grande abraço aí. Até uma próxima.